Na verdade, não há morte, né? Para nós espíritas, a morte não existe, só há vida. E vida dos dois lados da vida, né? A morte é um processo dessa escola em que nós vivemos, uma forma que Deus, né, criou para nos matricular, por exemplo, na Terra. Então, nós estamos no internato, nós estamos na Terra como se fôssemos no internato, e quando termina o ano escolar, a gente volta para casa. Porque para nós, a nossa verdadeira casa é no mundo espiritual. Nós somos originários do mundo espiritual. A reencarnação, estar reencarnado é uma forma de aprendizado que não significa a morte como fim, e sim uma mudança de estado. A morte é sair deste mundo, porém, nós continuamos vivendo em Deus. Então, nós acreditamos na ressurreição. A ressurreição tem por referência a vida eterna. O que seria a vida eterna? É a vida em Deus. No momento em que a gente morre o nosso corpo, mas a nossa alma, ela permanece viva, e aquilo que a gente acredita que todos aqueles que estão em Deus ressuscitarão com Ele no final, no último dia. Essa é a nossa fé. A morte é o resultado daquilo que o homem fez no começo de tudo, que foi uma desobediência a Deus. A morte é o erro, é o errar o alvo que o homem fez no começo de tudo, no livro de Gênesis. Então a morte ela é o resultado disso. Então tudo aquilo que o homem vive hoje é fruto das suas escolhas do passado. Quando a gente nasce, a gente recebe uma casca, um corpo físico, que tem uma duração. Vai durar mais ou menos de acordo com o teu comportamento, de acordo com os seus cuidados mentais e emocionais, para não somatizar no corpo. E a morte é necessária, porque a gente tem esse tempo para aprender e para vivenciar tudo aquilo que a gente veio buscar aqui. E somente a gente deixa o corpo para voltar para casa. A morte é necessária para isso, porque a gente já aprendeu, já teve, ou não, a gente já teve toda a oportunidade. E isso tem um determinado tempo. A morte é somente uma passagem, onde tu deixa o corpo e o espírito é sempre o mesmo. Então, nós, seres humanos, nós somos só matéria. Não existe. A gente é a matéria, a gente vem do pó e para o pó a gente volta. Como a gente sabe que é emprestado, a gente está emprestado aqui. A gente veio para uma missão, seja missão positiva, seja missão negativa, mas a gente tem uma missão. Nós, umbandistas, nós que cultivamos orixás, a nossa missão é ajudar, ter a nossa evolução para o nosso espírito desencarnar e ter a famosa passagem. Mas, acima de tudo, a gente acredita que tem uma vida fora daqui. A gente tem vários reencarnes, a gente vai reencarnar várias vezes até chegar o dia de que a nossa passagem foi completa e a gente tem a evolução de se tornar um espírito de luz para socorrer as almas que não querem desencarnar daqui. Estamos lá pronto para esta evolução. Não existe um julgamento, mas existe podemos dizer sim que é um julgamento. Existe o julgamento daquilo que nós fizemos, onde nós vamos passar a nossa vida eterna, a nossa eternidade. Ou na ausência de Deus ou na presença de Deus. E tudo isso é o resultado do que nós vivemos em vida. Eu vejo que o homem hoje ele se preocupa após a morte, mas ele não se preocupa em vida. Então você vai passar com aquilo que você passa mais tempo. Pagamos. Seja católico, seja espiritista, seja umbandista, seja budista, seja ateu, não acreditar em nada, a gente paga sim. A gente sabe que não é 100% sincero aqui na Terra. Todos os seres humanos sabem que não são 100%. Então a gente tem a punição. Seja positiva, seja negativa, a gente vai ser punido sim e vamos ter que aceitar a nossa punição para a nossa evolução, para o próximo reencarne. Não há castigo, não há karma nesse sentido de pagar. Existe o reequilíbrio da sua consciência e das leis divinas. As nossas leis, como a gente tem visto, principalmente agora, né, e outros tempos, mas agora ainda é muito imperfeita a lei humana. A lei de Deus não. Ou seja, cada um colhe aquilo que plantou. Então, nós somos devedores, na verdade, e credores de nós mesmos. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, ninguém foi criado para sofrer, absolutamente.
as ocorrências de sofrimento é um mecanismo da bondade de Deus. O sofrimento é um mecanismo da bondade de Deus para fazer com que a gente desperte. Às vezes, o julgamento maior é de nós mesmos, porque quando a gente faz essa passagem, a nossa consciência fica mais pesada e mais clara, né, de tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Então, eu acho que o julgamento é de nós mesmos, né, do nosso estilo de vida, do que a gente fez, se a gente prejudicou ou não alguém, se a gente se prejudicou ou não. Quanto mais tu conhece a Deus, menos medo da morte tu tem. Porque a morte por Cristo ela foi vencida sempre. Então, quando eu tenho uma vida em cima e fundamentada em cima de Cristo, eu sei que eu vou vencer a morte também. Não sei se existe uma maneira de se preparar para a morte. Eu creio que existe que nós possamos talvez encontrar a partir do amor de Deus, a partir daquilo que a própria vida é, um caminhar, né, um viver, nós tentar nos preparar para a morte, né? Cada um fazer o esforço possível para viver da melhor forma a sua vida. E eu acho que se a gente tiver uma qualidade boa de vida, a gente não precisa temer tanto, porque eu acho que o temor vem quando a gente vê que passou uma vida inteira e a gente não fez aquilo que precisava fazer. A gente resistiu muito às mudanças, a gente deixou o nosso ego vir com toda a força e talvez podia ter sido diferente. Eu acho que o temor maior é esse, de ter deixado muita coisa para trás sem ter vivido, porque se tu vive com qualidade, eu acho que tu chega no final lá com sensação de dever cumprido. E a gente tem que aprender, tem que descobrir. É só descobrindo esses mecanismos a gente vai se preparando para ela. Então é o conhecimento, basicamente o conhecimento que vai acabar com esse temor da morte, porque a gente vai descobrir que a morte não existe. Temos que botar na nossa cabeça que a gente está aqui não para viver eternamente. A gente está aqui para passar por essa etapa. Ser gerado, nascer, crescer, deixar uma plantinha, uma história e partir. Isso é a morte.